Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, já deixando aqui aquele abraço forte a todos e já dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Continue confiando no Senhor porque Deus é fiel. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, fique comigo até o final. Livro de aos Hebreus, capítulo de número 12, a Bíblia Sagrada diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Né? Então, observando nesse contexto, é bem verdade que Jesus aqui é o nosso exemplo, é o nosso modelo, e é para ele que devemos estar olhando, é para ele que nós devemos estar fitos com os nossos olhos. Aqui a palavra forte, além de olhar para este versículo como Jesus sendo o exemplo, o modelo, a figura central de todas as nossas conquistas, de todas as nossas estabilidades, de toda a nossa estrutura, tanto espiritual, emocional, sentimental, tanto na nossa estrutura financeira, física, enfim, moral, diante dessa estrutura familiar, é Cristo que promove tudo isto por meio do sacrifício que ele fizera na cruz por nós. E isto é muito bom porque Jesus foi o modelo, o exemplo, dando aí condição de nós olhar para ele e conseguirmos continuar sonhando, continuar conquistando, lutando, continuar feliz, alegre com a vida, continuar amando a nossa família. Olhando para ele, nós percebemos que temos respostas para todos os nossos motivos, para todas as nossas motivações. Então aqui, capítulo 2, o que é forte dentro de tudo isso é esta palavra olhando, e é aqui que eu preciso exaurir, extrair, comunicando a vocês o que os originais diz. Aqui está no grego a palavra theomai, que quer dizer olhar cuidadosamente, como a palavra também que tem a mesma consoância aí, teório, que é justamente olhar com os olhos do Espírito, um olhar de longe, mesmo que de longe, mas mirado, como se fosse um espectador, olhando fito, fixo, firme, como se fosse um espectador, se possível, nem piscar os olhos. Isto fala de estar realmente olhando para Jesus. E é muito importante falar desta palavra teomai como a palavra teório, que é justamente uma expressão grega, trazendo aqui uma cogitação dentro dessa interpretação de que dando mais forças para nós prosseguir, dando mais força para nós continuar, tudo o que precisamos para vivermos o melhor de Deus é continuar olhando cuidadosamente, olhando fito, fixo, firme, olhando como espectador, olhando com o olhar do Espírito. Na verdade, muitas pessoas têm se desviado, têm parado, têm realmente desistido. Muitas pessoas têm colocado desculpa em um e outro, têm, feito assim tantas questões que são questões realmente levantadas sem méritos de defesa, porque justamente pessoas começam a buscar perfeição nas pessoas que estão em sua volta, nos homens, na natureza humana. E é por isso que muitas pessoas não prosperam, não crescem, não vão adiante, não vivem, não têm paz no coração, não perdoa, são mal amados, são pessoas angustiadas, são pessoas feridas, machucadas, são pessoas que se machucam a si mesmo
porque devotam ou se prendem ou confiam, acreditam muito nos homens, na natureza humana. E esse versículo é um confronto justamente para trazer a nós esse cristocentrismo, né? Quando você põe Cristo como centro de toda a tua jornada, de toda a tua vida, como exemplo de todas as suas decisões, de tudo que você faz. Jesus, ele é realmente o nosso exemplo. Ele é o exemplo da paciência, ele é o exemplo do amor, ele é o exemplo da compaixão, ele é o exemplo dos milagres, ele é o exemplo de tanta força, da coragem, da autoridade, da ousadia, da determinação, né? Ele é o exemplo de tudo, né? De viver por momentos difíceis e superar, dando aí exemplos. Então, o texto do capítulo 12, versículo 2, uma palavra forte é olhando. Né, isso possa ficar guardado no seu coração. Né? Nós estamos aqui falando do cristocentrismo, é quando você olha para Jesus. Quem olha para Jesus não para, não desanima, não murmura, não fica rastejando, mendigando, não fica aí se lastimando, né? Não fica ponderando com as questões, porque ele está olhando para Jesus. O seu alvo é Jesus. Então continue olhando para Jesus. Você já viu que a maioria das vezes que você desistiu, parou, ou mudou de ideia, ou é porque você viu problemas nos homens, problema na natureza humana, problema que estão em volta de nós que somos imperfeitos, né? E aqui é um versículo para nos encorajar a conquistar, mesmo quando você olha para tudo que não está compatível ao que você deseja. Mesmo quando parece que vem as coisas para te frustrar, você olha para Jesus e diz: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que eu vou superar, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou conquistar, o Senhor é minha força, operando o Senhor ninguém pode impedir. Então esse versículo é muito forte, porque ele traz nós para uma verdade absoluta com relação a viver uma vida com Deus, a viver experiências maiores, né? Não tem como ficar olhando para um, para outro, é porque falaram, é porque me olharam, é porque me caluniaram, é porque estão me perseguindo, é porque lançaram maldição, é porque estão com inveja de mim, é porque eu não estou conseguindo isso, Deus não olha para mim. Não, se você ficar nessas lastimas, é como que você estivesse considerando toda a tua volta como um gigante invencível, né? E a gente tem um exemplo aqui de que quando Davi olha para aquele gigante, ele percebe que é pequeno, mas como? É fraco, mas como? Está derrotado, mas como? Porque ele tem Jesus, ele tem Deus ali melhor. Ele tem Deus, né? O Antigo Testamento ainda fala ali sobre o próprio Elohim, Elohá, né? O Yahvé, o Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem ali o Deus de Israel, né? E hoje nós, como cristãos, temos Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, se fez carne, habitou entre nós e foi glorificado pelo Pai, está na mão direita. E é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que sopra a nossa fé e preserva ela, quando alimentamos ela, confiando nele, dizendo: Senhor, diante de qualquer adversidade, eu não vou desistir, eu não vou parar. Diante de qualquer problema, estou aqui para olhar para o Senhor, né? Então eu volto a dizer, a maioria das pessoas que não chegam a lugar nenhum são pessoas que vivem olhando a vida alheia, vive fazendo questão dos problemas alheios. Ele vê tudo, ele olha para tudo, ele tem olhar para tudo, menos para continuar fito olhando para Jesus. A palavra teomai é a palavra que é olhar cuidadosamente, olhar com precisão, né? E a palavra teorel, que é justamente olhar com os olhos do Espírito, olhar de longe, mas mirado, mesmo de longe, mirado, né? Mesmo de perto ainda mirado, mesmo de longe mirado. Se olhar fito como espectador, sem desviar o seu olhar. Então é isso que a gente tem no coração para deixar para o teu coração. Quer vitória? Você quer superar, quer viver um dia após outro, sobressaindo, driblando, vencendo e fazendo aquele gol de vitória? Você quer isso? Então olhe para Jesus. Para de fazer questão com fulano, Bertrano, Ciclano, para de fazer questão.
né? Pessoas são tudo errado, pessoas falham, pessoas mentem, pessoas são falsas, pessoas traem, pessoas são fiéis, pessoas amam, pessoas perdoam, e aí vai. Aí vai. Agora Cristo não, Cristo é perfeito. Quando você pega a palavra de Deus, as Escrituras, e começa a dar isto como importância para tuas conquistas, você não tem como não chegar, você não tem como não tomar posse. Porque Cristo dá exemplo de superar qualquer situação. Negaram Jesus, Jesus foi traído, venderam Jesus, né? Andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram momentos extraordinários com Jesus, mas Jesus passou por todo esse processo, foi perseguido, foi caluniado, enfim, se a gente falar aqui, até ser crucificado ali, derramar seu sangue inocente por nós. Então, Jesus é o modelo, olhe para ele, você vai ver grandes coisas Deus vai fazer. Quando uma situação vier para te parar, fazer desanimar, desistir, seja como for, lembra dessa palavra que o pastor Mel está deixando, que Jesus é o exemplo e que é ele a nossa estrutura, o nosso alicerce, a pedra angular de esquina. É ele que dá estrutura, é ele que segura nós, é ele que sustenta. E é por ele que nós estamos lutando para ficar com ele para sempre. Deus abençoe, grande abraço, até o próximo vídeo em nome de Jesus.